E hoje nós vamos falar sobre um hormônio que é muito importante no processo de emagrecimento. Doutor Cristiano, qual é esse hormônio? Como que funciona? Esse hormônio é o famoso hormônio do estresse, né? Ele não é o único hormônio do estresse, mas é um dos hormônios mais famosos aí. Ele é mais conhecido por um hormônio do estresse, também chamado de cortisol. Tem até um grupo de medicações aí que são baseadas nesse hormônio. São medicamentos, não são hormônios. Então, a primeira coisa que a gente precisa frisar é isso. Não existe nenhum hormônio no nosso corpo que seja inútil, pessoal. O que acontece quando os hormônios começam a causar problemas no nosso corpo volto a frisar, eu repito isso praticamente todo dia, né? É quando ocorre o desequilíbrio entre os hormônios. Então, todos os nossos hormônios são úteis, mas eles têm quantidade para ser produzido e tem um ciclo que obedece a um ritmo de 24 horas. Então, tem hormônios que nós produzimos no meio da madrugada, tem hormônios que nós produzimos quando vamos dormir, tem hormônios que produzimos quando acordamos, tem hormônios que produzimos ao final da tarde. Então, cada hormônio tem um momento ideal, né? Então, tem hormônio que tem que dar um pico no início da manhã e tem que cair ao longo do dia. Tem hormônio que é o contrário, ele tem que estar baixo durante o dia e dar um pico à noite. Então, quando está tudo orquestrado, está tudo direitinho, os instrumentos estão entrando na música no momento adequado, você tem uma sinfonia, você tem uma música harmônica, né? Agora, quando esses hormônios começam a deslocar, né, do equilíbrio, tanto na sua quantidade, ou para menos ou para mais, quanto no seu ciclo, então hormônios que deveriam ter picos de produção na manhã, começam a ter picos de produção noturnos, por exemplo, isso aí reside o problema, aí começam as doenças, aí começa o ganho de peso, começa o excesso de retenção de gordura no organismo, né? O nosso corpo precisa reter um pouco de gordura no organismo. Mais uma vez, o problema é o excesso. Então, a obesidade é uma inundação de gordura no corpo, né? Aquele tecido gorduroso que era para ser armazenado e queimado, armazenado e queimado, armazenado e queimado, num ritmo constante onde tudo tende a ficar neutro, equilibrado, né? Ele começa só a armazenar, né? Em vez dele fazer armazena, queima, ele começa a armazena, 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 armazena. O corpo não consegue mais queimar por causa do desequilíbrio hormonal, que não permite que aquela gordura seja acessada, e aí a pessoa começa a engordar. Então, basicamente, a obesidade, o sobrepeso, ou a falsa magreza, que tem o falso magro, que também tem a obesidade, só que o peso é normal, né? Todos esses casos, é isso, a pessoa começa a somente... o corpo só sabe guardar gordura, ele não sabe mais queimar. Então, perde o equilíbrio. E um dos hormônios que gera esse desequilíbrio é o cortisol. Ele é um hormônio do estresse, né? Ele é produzido em duas glândulas pequenininhas, na forma de um chapéuzinho de chinês, né? Aquele chapéuzinho em forma de V, né? Essas duas glândulazinhas, elas ficam em cima dos rins. Então, imagina que na mão é o rim, a glândulazinha ela fica repousada em cima do rim. Ela não tem nada a ver com o rim diretamente, tá? Mas é uma glândula que produz esse hormônio, produz adrenalina. Esse hormônio é fundamental para a vida. É o hormônio mais primordial que nós temos. Para vocês terem uma ideia, sem cortisol a gente não consegue sobreviver 24 horas. Né? Que isso? Então, ele é fundamental. O problema é quando ele começa a ser produzido ou em excesso ou em falta. Tanto um quanto o outro gera problema muito grave para a pessoa. A pessoa começa a ficar sem energia quando está faltando e quando está em excesso, ela também fica sem energia, só que ela tende a guardar gordura, principalmente na região visceral ou na região do abdômen. Então, aquelas pessoas que têm abdômen avental, né, aquele abdômen grande, estendido, né, aquela pessoa provavelmente ela tem um cortisol alto também. Doutor Cristiano, então existe um hormônio que se chama cortisol, que é produzido em cima, tem os rins e tem essa glândula em cima dos rins, Essas né? glândulazinhas se chamam suprarrenais, quer dizer, em cima do rim. Que produz o cortisol, e o cortisol, a principal função do cortisol é qual? A principal função do cortisol é gerar energia para o corpo. Gerar energia. Quando ele está em equilíbrio, ele mantém os nossos níveis de energia normais. E ótimo. Mas quando ele está em desequilíbrio, ele promove o ganho de peso, a retenção de gordura no corpo, e aí acontece o contrário.
produção de energia bloqueada. Meu Deus, entendi. Doutor Cristiano, então aquelas pessoas assim que se sentem cansadas o tempo todo, que acordam cansadas, que se sentem assim desmotivadas, muitas vezes meio depressivas, tristes. Inclusive depressão. Muito provavelmente essas pessoas têm alterações do cortisol, têm desequilíbrio no cortisol, e aí elas ficam tomando medicamentos, mas não resolve o desequilíbrio hormonal, ou seja, mais uma vez, está tratando o fruto e não está tratando a raiz. Então não vai, o resultado não prospera. Por isso que essa pessoa fica tomando comprimido a vida inteira, crônico, e não melhora. E aí a gente vê que quando as pessoas emagrecem, como elas têm uma melhora definitiva, né, da depressão, da ansiedade. É por isso, porque aí você reajusta os hormônios que são um verdadeiro causador dessa depressão, que muitas vezes é só uma baixa de energia cerebral. Doutor Cristiano, e na verdade, então, para você produzir bem o cortisol, tem algum hábito ou alguma ação que a gente possa fazer? O que o estresse tem a ver com o cortisol? Então, você perguntou uma coisa muito importante, né? O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, né? E você perguntou uma coisa muito importante. Estresse é uma coisa ruim? Não, estresse é uma coisa necessária, fisiológica. Nós precisamos de ter os mecanismos de estresse no nosso corpo para nos adaptarmos às situações, principalmente aquelas situações que nos desafiam. Então, quando a gente precisa falar em público ou precisa fazer algo diferente, a gente precisa de um grau de energia a mais. E aí esse hormônio do estresse ele é fundamental, ele vai te dar preparação para enfrentar situações desafiadoras. O problema é quando esse estresse começa a ficar crônico, repetitivo. Entendi. Nós não fomos feitos para nos estressar o tempo inteiro. E a nossa sociedade hoje em dia, infelizmente, é uma sociedade muito estressora. As pessoas vivem sempre em busca de mais, é muito consumismo, né? As pessoas sempre preocupadas demais em ter as coisas. E esse desejo do ter, as pessoas deixaram um pouco de ser, né? E aí começaram a perder a sua essência, começaram a perseguir metas com muito desespero mesmo. E aí essa correria, né, da loucura, porque a tecnologia foi muito boa, ela tem muitos benefícios. Mas se não for dosado, se as pessoas não souberem trabalhar com ela, a vida se acelera de tal forma que fica insustentável. Então a gente tem que usar a tecnologia exatamente para desacelerar, para facilitar a nossa vida e não para complicar. E é o que aconteceu, né? Antigamente as pessoas demoravam dias para ir de um lugar ao outro, que iam a cavalo. Hoje as pessoas vão em 15 minutos. Então isso é muito bom, mas fez com que tudo ficasse muito corrido. E aí esse ambiente estressor vai gerando um estresse contínuo e constante, que não é o normal para o ser humano. O ser humano tinha estresse quando ele se defrontava com um animal perigoso, com uma situação mais crítica, que acontecia de vez em quando. E aí esse estresse salvava a vida desse ser humano. Isso é ótimo em curto prazo, mas em longo prazo, repetidamente, ele vai gerar desequilíbrio hormonal e vai gerar o acúmulo de gordura abdominal. Então, o cortisol sendo esse hormônio disparado quando nós estamos em estresse, se isso acontecer repetidamente, ele vai se desequilibrar. Inicialmente, ele vai ter um aumento crônico e depois essa glândula fica fadigada porque ela não aguenta ser tão demandada, produzir hormônio o tempo inteiro, aí esse hormônio que inicialmente fica alto, depois ele vai caindo. Por isso que a pessoa, ela acumula gordura e depois ela fica cansada, ela fica desanimada, sem energia. O excesso ou a falta de cortisol tem a ver com libido também? Baixa de libido, tanto em mulheres como em homens? Absolutamente tudo a ver. O estresse crônico está intimamente ligado com redução de libido, com redução de potência sexual, né, disfunção erétil. Por quê? Porque o cortisol está na mesma linha de produção dos hormônios sexuais, da progesterona, do estrogênio e da testosterona. A testosterona sendo essa principal responsável pela libido, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, quando essa pessoa está com alguma alteração na produção do cortisol, como eu falei, que inicialmente ele sobe, depois ele cai, para o organismo, produzir cortisol é mais importante para manter a vida. Eu falei que é só 24 horas de vida sem cortisol, né, no máximo. Então, é um hormônio que ele é necessário para sustentar a vida daquele indivíduo. Então, se essa pessoa começa a ter alguma alteração no cortisol, o mecanismo de produção vai dar preferência para o cortisol.
E ao dar preferência por cortisol, ele vai desviar da produção da testosterona, da progesterona, por exemplo. E aí vai causar deficiência de hormônios sexuais, exatamente porque o cortisol precisa ser produzido às custas da deficiência desses hormônios. E aí você vai ter aumento de colesterol, e aí não tem nada a ver com questão de alimentação, a pessoa vai ter um aumento de colesterol, porque ela não vai produzir mais cortisol. O cortisol é produzido a partir do colesterol, pessoal. Olha só, aumento de colesterol também tem a ver. Olha, pessoal, só fazer um resumo para o pessoal entender aqui, amor. Aumento de colesterol, baixa de libido, ansiedade, compulsão alimentar, depressão, ganho de gordura na barriga. E aí, pessoal, por que o que a gente ensina aqui é importante para vocês? Porque isso que o doutor Cristiano está falando tem tudo a ver com o aumento de peso, com a sua alimentação. Porque quando você combina bem os alimentos, quando você tem qualidade de vida, quando você segue, né, uma alimentação equilibrada, você produz bem todos os seus hormônios. E as coisas melhoram para você. A causa e a consequência vai se transformando, né, doutor Cristiano? Porque aí, se o cortisol está desequilibrado, você tem baixo libido, você começa a engordar, mas aí a gordura também desequilibra outros hormônios e vai virando aquele ciclo, não é isso? É efeito dominó. Um hormônio vai desequilibrando o outro. Então, lembrar, o cortisol não é bom nem ruim. Ele estando em equilíbrio, ele é fundamental para a vida. Mas se ele estiver em desequilíbrio, ele vai gerar o ganho de peso. Então, o problema é o desequilíbrio hormonal causado pela alimentação, por hábitos ruins, não é só alimentação. Né? Não é só alimentação. Por isso que a gente fala que é um conjunto de fatores que, reunidos, naturalmente induzem o organismo. O organismo já tem a tendência de emagrecer, só que ele está num ambiente que não propicia isso, e as pessoas fazem coisas achando que estão ajudando o emagrecimento, quando, na verdade, estão prejudicando o emagrecimento. Então, às vezes a pessoa ingere lá um produto light, diet, achando que está fazendo um benefício para o corpo, ela está agredindo o corpo dela com substâncias químicas, ou está ingerindo um óleo vegetal de canola, um óleo extremamente inflamatório. O estresse é uma resposta a qualquer forma de agressão. Pode ser uma agressão emocional, pode ser uma agressão física, química, pode ser um trauma, até um acidente. Muito comum ela engordar depois. E a alimentação também pode ser um trauma para o seu organismo. Então, você está ingerindo aqueles produtos que você julga serem emagrecedores, eles, na verdade, estão atacando o teu organismo, te estressando, desequilibrando o teu cortisol. Vocês vão ver que está tudo interconectado. Então, ele é um hormônio que é produzido no nosso corpo, pessoal. É o desequilíbrio dele, na verdade, ele é bom, né, doutor Cristiano? É o excesso. Ele é bom. Na essência, ele é bom. O desequilíbrio dele vai trazer problema. Os hormônios, eles são fundamentais. Agora, quando eles estão em desequilíbrio, aí isso vai gerar transtorno, porque vai alterar o funcionamento do corpo. E todos nós temos dentro do nosso DNA um código de obesidade e um código de magreza. De dentro do DNA nosso. Nosso DNA. Todo mundo, 100% das pessoas, tem um código que conduz à obesidade, tem um código, uma parte do código que conduz ao emagrecimento. Coisas que fazem ligar esse código do emagrecimento, que já está lá dentro, mas está desligado. Quem está obeso está desligado. Né? Como é que faz para ligar? Entre algumas coisas, é o conjunto, né? Quebra-cabeças vão se juntando e vão formando a imagem geral do quebra-cabeça. Né? Gera uma compreensão e um conhecimento que leva para um emagrecimento mais definitivo, que aí é um conhecimento verdadeiro, né? Então, esse reajuste hormonal que acontece através da forma de alimentar, das combinações, dos horários, dos intervalos, das sequências de estratégias, não é uma estratégia única, são estratégias sequenciais, né? Para que a pessoa não se adapte. Isso tudo faz com que os hormônios se readequem, traz os hormônios de volta ao equilíbrio, e aí o código da obesidade é desligado e o código do emagrecimento é religado, né? E aí essa pessoa começa naturalmente a emagrecer, porque o organismo já tem os mecanismos de emagrecer, só que estão desligados esses mecanismos, em quem está obeso, em quem está com sobrepeso, o excesso de gordura no corpo. Não há a possibilidade de nós nos livrarmos dos agentes estressores, mas podemos fazer o possível para controlá-los, alguns, se possível, conseguiremos até bani-los da nossa vida. Tem coisa que a gente pode tirar da nossa vida, tem coisa que não. E aí o que nós vamos fazer? Aprender a lidar com os agentes estressores. Essa que é a questão. Mais importante do que o que te causa o estresse é como você reage a esse estresse. Porque a sua reação é que define
se você vai produzir cortisol demais ou não. Então, a gente pode ter a mesma situação com duas pessoas diferentes. Uma reage bem, a outra reage mal. A que reage mal vai ter problema, a que reage bem vai ficar tranquila. É a mesma situação, não é mais nem menos grave. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso e também controlar os estressores ambientais, a alimentação, o que a gente ingere, né? Porque isso pode ser uma coisa que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Pode te trazer saúde, ajudar o equilíbrio hormonal, ou pode te desequilibrar ainda mais. A gente vai ver aqui, né, a resposta do corpo ao estresse, né? Isso é uma resposta normal. O problema é quando ela fica excessiva, né, pessoal? Então, vocês podem ver que tudo começa aqui no cérebro. Então, essa aqui é a estrutura do cérebro, é como se estivesse cortando o cérebro no meio, né? E a partir do cérebro, né, a gente tem uma estrutura chamada hipotálamo, que está junto com a região das emoções. Então, o estresse está muito ligado às emoções e como a gente lida com elas. Então, a partir das emoções, da percepção que acontece no cérebro, né, tudo que a gente sente e percebe, é no cérebro em última instância, né? Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente sente na palma da mão, um calor, você queimou a mão, né? Ou você viu alguma coisa assustadora, tudo vai terminar no cérebro, né? A tua visão vai para o cérebro, o teu tato é um nervo que vai para o cérebro. Tudo termina, a audição, um susto, um barulho que você ouviu, é um nervo também no final que vai para o cérebro. Então, o cérebro vai perceber, né, alguma situação de perigo, de estresse, e aí ele vai produzir esse hormônio que chama CRH, que vai estimular nessa glândulazinha que fica aqui na base do cérebro, que a gente chama de hipófise, um outro hormônio que chama ACTH, que vai entrar na corrente sanguínea e ir lá nas glândulas suprarrenais, que eu falei para vocês, que ficam em cima dos rins, né? E vai estimular essas glândulas a produzir o cortisol, né? Então, olha que interessante, esse slide, ele mostra o que o cortisol que eu falei para vocês tem a ver com a produção de energia, o excesso dele provoca depósito de gordura, principalmente na região da barriga e no fígado. Muita gente tem gordura no fígado aí também, né? Tá ligado com a obesidade também. E o cortisol também tem uma outra questão importante. O cortisol também, ele quando em excesso, ele baixa a imunidade. Então, se essa pessoa está vivendo estresse crônico, vai ser, aqui está escrito sistema imune, olha só. Você vai ver que essa pessoa vai ter uma imunidade mais baixa, porque o cortisol, ele é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. Mas, de novo, o excesso dele vai promover uma repressão, uma supressão da imunidade do indivíduo. Então, quando esse indivíduo entrar em contato com algum micro-organismo, ele vai ter mais facilidade de se contaminar, de se infectar e ter uma doença por aquele micro-organismo do que outra pessoa que está com o sistema imunológico ok. Então, o excesso de cortisol também faz isso. A pessoa fica ali pegando resfriado toda hora, sinusite toda hora, uma cândida nas mulheres, aí, principalmente, né? Candidíase vaginal, enfim, né? Todo tipo de infecção que vai chegando na pessoa, que se ela tivesse com o sistema imunológico equilibrado, ela não teria. Então, olha a quantidade de problemas que aparecem aí e que estão todos atrelados à obesidade. Por quê? Porque a obesidade, vocês estão vendo que ela é uma consequência desse estresse crônico, desse descontrole do cortisol. Mas, como tudo na obesidade, é via de mão dupla. A obesidade também é a causa desse descontrole no cortisol. Então, o excesso de gordura, principalmente nas vísceras, né, a gordura visceral que a gente fala, né, que é a gordura profunda, essa gordura ela produz substâncias inflamatórias que vão ficar disparando essa glândula o tempo inteiro, forçando as glândulas adrenais a produzirem esse excesso de cortisol. No início, a pessoa fica com excesso do hormônio, depois ela tem uma queda do hormônio e há também uma alteração do ciclo. Né? O cortisol, que deveria ser produzido mais intensamente no início da manhã e caindo ao longo do dia, acontece uma inversão nessa curva. Essa pessoa começa a amanhecer com cortisol baixo e, às vezes, à noite, ela fica com cortisol muito alto. Acontece muito comumente com essas pessoas também, delas de manhã terem muito cansaço quando vão acordar e de noite ficam ligadas ali. Na hora que passa das 9, 10 horas da noite, elas perdem o sono e só vão conseguir dormir lá para volta das 2, 3 horas da manhã, né? Depois da 1 hora da manhã. É muito comum. A pessoa acorda cansada, na hora que é para ela acordar disposta, ela não tem energia, e depois de noite, quando para ela descansar e relaxando, tendo sono, ela fica ligada.
Isso é um sinal de que houve uma inversão do ciclo do cortisol. Então, olha, pessoal, quão importante um hormônio desse é, quanto transtorno, desequilíbrio dele pode trazer. Né? Ele é fundamental para a vida. Se estiver desequilibrado, ele vai causar diversos problemas, vai piorar a obesidade piora ele também. Por isso que é necessário quebrar esse ciclo vicioso. E a quebra desse ciclo vicioso é realmente reduzindo a obesidade, né, doutor Cristiano? Não tem outro caminho, né? Reduzindo a obesidade vai reduzir a agressão, vai reduzir o estresse, porque a obesidade, por si só, o excesso de gordura corporal é um agente estressor para o corpo. Gente, as pessoas estão vivendo, doutor Cristiano, uma vida morna, tudo no mais ou menos. Eu não sinto energia, mas vou deixar passar. Eu não as sinto pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. É muito diferente. Elas não têm vida em plenitude, vida em abundância. Elas têm uma vida quase como se fosse um zumbi. Né? Ela está sobrevivendo, ela levanta da cama na marra, levanta da cama cansado, não pode encostar numa cadeira que dorme durante o dia. Isso não é saúde, mesmo que ela não tenha um diagnóstico. Então, fazer com que as pessoas não entendam onde está o foco do problema, e aí, consequentemente, não resolvem, porque quando você não encontra a causa, você não trata a causa, a consequência não melhora, é muito interessante, porque essas pessoas ficam dependentes de medicamentos para a vida inteira. Então, uma pessoa fica diabética e tomando remédio a vida inteira. Ela fica hipertensa, pressão alta, tomando remédio a vida inteira. E ninguém fala, olha, se você tiver um emagrecimento saudável e reequilibrar seus hormônios, a tua pressão pode se curar. O teu diabetes pode se curar, ou no mínimo, na pior das hipóteses, da muito pior, melhorar absurdamente. Ninguém fala, olha, a pessoa fica dependente da vida inteira tomando remédio para depressão, quando na verdade ela está com uma alteração hormonal que está gerando baixa de energia nela, inclusive energia mental, e aí ela confunde aquilo com depressão. Ela está com ansiedade, então ela já toma um remédio para depressão, outro para ansiedade, outro para compulsão alimentar. Estômago, né, amor? Estômago. Remédio para o estômago, o povo compra de... Remédio para o estômago. Porque a solução é fácil, mas aí a pessoa passa a vida inteira tomando aquele comprimidinho para queimação no estômago, que no final das contas causa um problema gravíssimo em longo prazo. Uso eventual, não. Mas em uso contínuo, a maioria usa contínuo, né? Então, é claro, sempre frisando que é o seu médico que tem que prescrever ou tirar medicações suas. Mas eu estou abrindo a sua mente para você perceber que você precisa cuidar de você a partir da raiz, senão você vai ficar condenado a uma vida de uso de medicação crônica. E detalhe, pessoal, medicação não é água, não. Remédio, ele também tem ação tóxica no corpo. Só que às vezes a gente precisa usar. Por quê? Porque às vezes a ação benéfica dele supera a tóxica. Mas se você não corrige a causa e fica usando aquilo a vida inteira sem critério, sem tratar a causa, provavelmente ao longo do tempo ele vai te causar problemas. E eu já cansei de ver situações assim, né, que chegam para mim depois de muitos anos, infelizmente. Né? Se tivesse chegado para mim mais cedo, eu não teria deixado de chegar naquele ponto. Né? Então, as pessoas hoje estão intoxicadas por medicações, estão usando cronicamente vários remédios. Isso é insustentável, pessoal. A árvore está toda doente. Eu vou ficar tratando cada galho separado do outro, como se cada galho fosse independente? Não vai dar. Eu tenho que tratar a raiz dessa árvore. Olha, a hora que eu tratar a raiz, todos os galhos vão melhorar. O galho do ácido úrico, o galho da gordura do fígado, o galho da fibromialgia, o galho da fibromialgia, do diabetes, da enxaqueca, da pressão alta, da artrite, da bursite, da tendinite, e aí da azia, da queimação, do refluxo. Da libido, da energia, né? Da juventude. Da libido, tudo, né? São galhos de uma mesma árvore. Faz sentido eu ficar tratando cada galho? Ou faz mais sentido eu melhorar a raiz dessa árvore, melhorar, adubar a raiz, e aí todos os galhos vão melhorar espontaneamente? É muito mais poderoso. Né? Poderoso. Doutor Cristiano, olha só que interessante. Sabe o que eu acho isso que nós estamos falando hoje? Sabe o que falta muitas vezes para nós, gente? Uma coisa que chama autorresponsabilidade. Então, nós jogamos a responsabilidade em cima do... Chega lá no médico e simplesmente fala, tô com isso tudo aqui, me dá os remédios e eu tomo. Não é assim as coisas. E achar que tomar pílula é mais fácil do que você fazer outras coisas, né? Então, a pílula não vai resolver o problema.
A pílula, você vai ela é um paliativo. Paliativo. Você vai no seu médico, ele vai te passar a medicação, né, doutor Cristiano? Você vai seguir. Mas você vai pensar, o que mais eu posso fazer por mim? Como eu posso tratar a raiz? E sempre, pessoal, se você está com 5, 10, 15 quilos a mais, o começo vai ser emagrecer. Não tem outro caminho, é emagrecer. E outra, tem muita gente que não precisa emagrecer, mas estão com seus níveis de exame errado. Praticamente 100% das pessoas que estão acima do peso estão com excesso de gordura no corpo. Mas muitas pessoas que estão com peso normal também estão com excesso de gordura no corpo. Porque a composição corporal dessas pessoas está ruim. Então, elas têm um peso normal, mas se você fizer proporção, proporcionalmente, essa pessoa tem muito pouca massa magra e, em relação à massa magra, tem muita gordura. Olha só. Então, tem muita gente com alteração de ácido úrico, magro, com alteração de triglicérides magro, e fala assim, mas eu sou magro. Esse negócio de obesidade causar triglicérides altos, diabetes, não é verdade, porque eu sou magro e eu tenho diabetes. Mas vai fazer a composição corporal dessa pessoa. É um falso magro. Não falso magro, né? A composição corporal dessa pessoa é carregada de gordura. Ela não é pesada, mas tem muita gordura. E a atitude de emagrecimento tem que partir de dentro de você, não tem que ter opinião de outro. Porque você sabe que é o caminho para a tua autoestima, para a tua saúde, para a tua energia. É o passo 1 que você tem que dar, é tomar atitude de emagrecimento. Hoje, a obesidade está na raiz de praticamente todas as doenças que são mais comuns, mais prevalentes na atualidade, né? Então, a gente vê aqui, ó, até hoje eu não vi ninguém reclamar de uma doença que não tivesse ligada à obesidade. Todas as que eu vi as pessoas falando até hoje, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, todas estão conectadas com a obesidade. Então, resolvendo a obesidade, naturalmente se resolve o resto. A obesidade é aquela raiz, aquele tronco, aquela raiz única que dá origem a todos os outros problemas.